Então, quais elementos podem ser convalidados, caindo bastante em prova? Você vai colocar hashtag foco. Professora, por que o hashtag? Não sei, porque eu acho que hashtag parece com convalidação, tá? Então, hashtag foco. Foco significa forma e competência. Tá? São os únicos elementos que admitem convalidação. É a forma e o elemento competência. Desde que a forma não seja essencial e desde que a competência não seja exclusiva, tá? Então, o que é convalidação? Convalidação é quando existe um vício sanável. Então, existe um vício na competência, existe um vício na forma, ok? Que são vícios sanáveis. Não pode ter, se tiver um vício, por exemplo, na finalidade, não pode convalidar. Se tiver um vício no motivo, não pode convalidar. Se tiver um vício no objeto, não pode convalidar. Só pode convalidar a forma e a competência. Tome cuidado com isso na sua prova. Só o hashtag foco, ok? Aí é o seguinte: primeiro, para ser convalidado, o vício deve ser sanável, ou seja, aqui só na forma ou na competência. Outra coisa também, em relação à convalidação, além do vício ser sanável, não pode causar lesão ao interesse público e nem prejuízos a terceiros. Tá? Então, para que se possa convalidar um ato, ao invés de anular o ato, tornar ele válido, tá? Ele deve ser sanável, deve ser na forma ou na competência, na prova é bem expresso, tá? Que é na forma ou na competência. Não pode causar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Tem previsão no artigo 55 da Lei 9784 de 99. Perfeito? Agora nós vamos falar sobre os atributos dos atos administrativos. Atributos dos atos administrativos. Você vai desenhar aí a parte, ok? Você vai desenhar parte. Parte P de presunção de legitimidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. O que significa dizer presunção de legitimidade? Pessoal, presunção de legitimidade significa dizer que presume-se que os atos praticados pela administração, eles foram editados conforme a lei. Conformidade com a lei. Ok? E o que eu quero que você saiba? Que esse atributo permite a execução imediata do ato, mesmo se existir algum vício, tá? Ou seja, enquanto ele não for anulado, ou sustados os efeitos pela administração ou pelo judiciário, o ato continua sendo eficaz. Eu pergunto, a presunção de legitimidade ou de legalidade ou de veracidade para Maria Silva Zanello de Pietro aqui vai ser relativa ou vai ser absoluta? Vai ser relativa. Chama iuris tantum. Iuris tantum significa dizer presunção relativa. Significa dizer que cabe o quê? Prova em contrário, ok? Então, aqui, presunção iuris tantum, cabendo prova em contrário. Certo? Tipicidade. O que é tipicidade? Tipicidade sempre cai assim em prova, que a tipicidade é o atributo, tá, pelo qual o ato deve corresponder a figuras definidas previamente em lei. Deve corresponder a figuras definidas
previamente em lei, tá? Isso significa tipicidade, igual ocorre também lá no direito penal, perfeito? Agora, o problemão e o que cai em prova é a diferença entre autoexecutoriedade e imperatividade. Qual é a distinção entre autoexecutoriedade e imperatividade? Gente, realmente aqui é bem difícil. Na hora que cai em prova, muita gente tem problema com isso daqui, tá? É o seguinte, primeiro, as duas, só quando houver atos urgentes. Ou então que tenham previsão legal para que possa existir a autoexecutoriedade ou a imperatividade, tá? Ou previstos em lei. Então, não estão presentes em todos os atos igual à presunção da legitimidade, ok? A autoexecutoriedade não se confunde com a imperatividade, mas a maioria das pessoas confundem. Vou fazer um desenho para você tentar entender aqui de forma mais fácil, tá? Aqui é uma pessoa muito triste porque vai ser multada. Muito triste, chorando. Beleza. Aqui é o judiciário, de forma abstrata, tá? Aqui é o judiciário. Aqui nós temos o agente multando. Muito feliz, tá? E aí, o que acontece? Quando ele multa uma pessoa porque o carro está ao contrário, este ato em relação a essa pessoa não precisa da concordância dela. Este ato é imperativo. Toda vez que falar que não precisa da concordância do particular, ó, P de particular, P de imperativo, ok? Então, quando não precisa da concordância do particular, é imperativo. Quando não precisa de ir ao judiciário, chama autoexecutoriedade, autoexecutório, ok? Professora, mas eu não consigo entender. Na mesma situação, o ato é imperativo e autoexecutório? Sim. Na mesma situação, o ato é imperativo e autoexecutório. A diferença é o seguinte. No caso, pessoal, é em relação ao destinatário. Por exemplo, se falar em prova assim, quando não precisa da concordância do particular, é porque o ato é autoexecutório. Errado. Quando não precisa da concordância do particular, o ato é imperativo. Se falar em prova assim, quando não precisa, por exemplo, de ir ao judiciário é porque é imperativo. Errado. Quando não precisa de ir ao judiciário é porque é autoexecutório. Eu tenho que saber que quando não precisa de ir ao judiciário chama autoexecutoriedade e não imperatividade. No mesmo caso, é imperativo e autoexecutório. Então, nós vamos colocar o conceito em autoexecutoriedade. É a prática de um ato pela administração sem precisar de intervenção judicial. Sem precisar de ir ao judiciário, cai muito em prova. E imperatividade? Imperatividade é a prática de um ato pela administração sem precisar de da concordância do particular. Sem precisar da concordância do particular. É uma imposição unilateral. É uma imposição unilateral e decorre do poder extroverso, poder de mando, né? Poder extroverso do Estado, ok? E decorre do poder extroverso do Estado. Agora, eu quero falar com vocês a respeito das espécies dos atos administrativos, tá? Sobre as espécies dos atos administrativos, espécies dos atos administrativos,
eu quero falar em especial dos atos negociais. Não é tão cobrado em prova espécies dos atos administrativos, mas quando cai em prova, caem os atos negociais, tá? Os atos negociais, por exemplo, autorização, permissão, nós já estudamos isso. Autorização de uso de bens públicos, que é um ato precário, pode ser revogado a qualquer momento, discricionário. Permissão, que é um ato precário, pode ser revogada a qualquer momento, tá? Também discricionário. Nós temos a licença, exemplo, a licença para construir, ok? Nós temos também como ato negocial a admissão. Por exemplo, um aluno, tá? Um rapaz quer ser admitido em escola pública, né? Chama admissão. Temos também aqui aprovação. Temos também aqui homologação. Ok? Então, minha aposta para a prova de vocês seria dos atos negociais. O que eu quero que você saiba em relação aos atos negociais? Primeiro, a primeira pergunta que pode cair na sua prova é a seguinte: quais são atos discricionários e quais são os atos vinculados? Responda aí. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma tarefa. Coloque aí ao lado qual que você acha que é qual que você acha que é discricionário e qual que você acha que é vinculado. Tá? Você vai dar um pause aqui, tá? Vai pausar o vídeo e aí eu quero que você me fale quais são discricionários e quais são vinculados. Perfeito? Fez isso? Depois de ter feito isso, eu vou te falar uma coisa. Eu inventei um macetezinho aqui que a pessoa consegue acertar essa questão em menos de 3 segundos. Quer ver? É o seguinte, em relação às espécies dos atos. Esses dias eu estava ouvindo a música no Instagram da Jennifer, né? Que tocou muito agora, recentemente. E aí eu vi, lá em Goiânia, o pessoal chama Jennifer de Jennifer, tá? Com um R muito puxado. E aí, pessoal, eu falei esse negócio de R muito puxado, eu pensei em discricionário. Olha que interessante. Discricionário. Discricionário. Nário. Ok? R, ó. R, ok? Aí é o seguinte, a palavra vinculado não tem R. A palavra discricionário tem R, ok? Então, vamos lá. Autorização tem R? Tem. Então, é ato discricionário, porque tem R. Permissão tem R? Tem. É ato discricionário. Licença tem R? Não, é ato vinculado. É a que mais cai em prova, tá? Licença do poder de polícia. Eu não estou falando de licença para interesse particular da 8.112. Estou falando de licença do poder de polícia. É ato vinculado. Aprovação. É ato vinculado ou discricionário? Discricionário, porque tem R. Admissão. Vinculado, porque não tem R. Homologação. Vinculado. Então, o que mais cai em prova você já sabe, que é diferenciar quais são os atos discricionários e vinculados nos atos negociais. Só nesses daqui. Esses macetes aqui não funcionam em outras coisas, não. Tá? Só nos atos negociais. Perfeito? E aí é o seguinte, aqui nós temos ainda uma coisa interessante. Eu quero diferenciar aqui com vocês aprovação de homologação, porque a autorização, permissão nós já conversamos, a licença do poder de polícia e a admissão também aqui nós já conversamos, admissão, tá? Por exemplo, de aluno em escola pública, né? Se preencher os requisitos, ele tem direito a ser admitido, de ser admitido. Licença, a pessoa que preenche todos os requisitos, por exemplo, licença para construir, ela tem o direito de ter aquela licença, é ato vinculado. Agora eu quero diferenciar aprovação de homologação, tá? Aprovação de homologação. Aprovação tem R, então é ato discricionário. Homologação não tem, então é ato
vinculado. Perfeito? A aprovação de um ato pode ser tanto prévio quanto posterior. Já a homologação sempre será posterior, ok? Em prova eles colocam a priori e posteriori, né? Então, aqui a aprovação tanto prévia quanto posterior, tá? Já a homologação, por exemplo, homologação de uma licitação, sempre posterior, perfeito? A aprovação pode controlar tanto mérito, se a pessoa achar que é oportuno e conveniente aprovar, ela aprova, senão ela não aprova, quanto aspectos de legalidade. Já a homologação, só aspectos de legalidade, ok? Já a homologação, só aspecto de legalidade. Então, o exemplo de homologação é a homologação na licitação. E o exemplo aqui de aprovação é o artigo 49, inciso 4 da Constituição, que é o Congresso se manifestando após a decretação do estado de defesa e intervenção federal. Perfeito? Gente, e para nós finalizarmos isso daqui, eu quero colocar aí para você extinção dos atos administrativos. Aqui compensa fazer um post-it, tá? Extinção dos atos administrativos. Você vai colocar anulação, revogação, caducidade e cassação. Ok? Na prova, eles colocam um casinho para vocês e colocam letra A, foi extinto por anulação, letra B, revogação, letra C, caducidade ou letra D, cassação. Tá bom? É o seguinte, quando um ato for ilegal, ilegalidade é anulação. Nós já conversamos sobre isso. Você não vai colocar em prova que ilegalidade o ato deve ser revogado, tá? Anulação e ilegalidade. Isso nós já falamos pela própria ADM ou pelo judiciário. Pela própria administração é chamado de autotutela. Ok? A anulação pela própria administração é chamado de autotutela. A anulação pelo judiciário é pelo princípio da inafastabilidade jurisdicional. Aula de poderes, certinho? E outra coisa, em relação à anulação, qual que é o efeito que nós temos da anulação? É ex tunc, retroage, ou ex nunc daqui para frente? O ato retroage, é ilegal desde o início. Então, o efeito da anulação é ex tunc. O efeito da anulação é ex tunc, retroage, tá? O ato é ilegal desde o início. E o que é revogação? Revogação somente de atos legais, por critérios de oportunidade e conveniência. O ato não é mais oportuno, o ato não é mais conveniente, tá? Neste caso aqui, a administração pública, quem revoga os seus atos, pelo princípio da autotutela. Perfeito? E aqui, pessoal, a gente sabe que judiciário não revoga ato da administração pública, porque judiciário não entra em mérito administrativo. Qual que é o efeito da revogação? Tunc ou nunc de nuca, tá? Tunc de testa, né? Tunc bate na testa, testa volta, retroage, ou nunc de nuca, né? Daqui para frente ou de nunca retroage. Revogação é só daqui para frente, bate na nuca, só daqui para frente. Ou seja, o efeito
ex nunc. Nunca retroage, é só dali para frente. Caducidade. Caducidade significa dizer lei posterior incompatível com o ato, tá? Então, vai falar assim em prova, ó. A administração permitiu que Joãozinho colocasse uma banca de revista na calçada. Veio uma lei posterior proibindo que João, tá, tenha banca de revista na calçada. Por quê? Porque a lei fala que é proibido ter banca de revista na calçada. O ato se extingue por lei posterior. Então, quando aparecer na sua prova lei posterior, você vai colocar caducidade. E cassação é quando um ato nasce legal e torna-se ilegal por descumprimento do particular. Perfeito? Então, eu tirei minha carteira de forma legal, minha carteira de motorista, mas eu comecei a desobedecer. Eles caçam minha carteira. Não se esqueçam das formas de extinção dos atos administrativos. Fiquem com Deus e até mais.